Olá, este é mais um programa Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum da Agenda 21 de Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E, como sempre, nós trazemos temas relacionados à sustentabilidade, à questão ambiental, ao desenvolvimento sustentável. E no programa de hoje nós vamos poder dialogar acerca da importância das plantas bioativas, as plantas medicinais, plantas homeopáticas, qual a relação que elas têm com a questão da sustentabilidade, qual a sua importância para a nossa saúde, dialogar especialmente sobre o seminário que vem sendo organizado, já é tradição na cidade, a organização do Seminário das Plantas Bioativas. Então você está convidado a participar conosco neste debate e também contribuir com as pautas do Fórum da Agenda 21, deste programa Ecologia e Meio Ambiente. Então você pode encaminhar suas sugestões para Agenda 21 numeral, Passo Fundo por extenso, então Agenda 21 Passo Fundo, @gmail.com, ou ligar no telefone 54 991 12 8029. Nós agradecemos a sua contribuição com as pautas e os debates que nós podemos realizar. E para nos ajudar nessa discussão sobre as plantas, chamadas plantas bioativas, entender um pouco a questão dos fitogenéricos, é importante nós fazermos esse debate e vem nos ajudar aqui como convidadas a mestranda em Educação e bióloga Flávia Biondo da Silva, ela também que é técnica responsável do Museu Zoobotânico Augusto Rusk, o nosso Musar ali na UPF. E também está conosco a Kelly Chimansky Araújo, que é nutricionista, ela que também atua ali na Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. Então, bem-vinda, Flávia. Obrigada, Ademar, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o seminário de plantas bioativas e homeopatia, uma área aí com um momento na 8ª edição do evento. Então são 8 anos que estamos realizando esse momento, que reúne aí pessoas da região, além do estado, né, hoje com interação através da questão online, né, com todo o país. E também a Kelly, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada então pelo convite aqui, hoje falando um pouquinho sobre a atuação, né, dessas práticas na saúde pública. Ótimo, então vocês viram que vai ser um excelente debate e informações significativas para a gente compreender isso. E eu vou iniciar com esta pergunta, né? O que são realmente plantas bioativas? Parece que elas são energéticas, o que é isso? As plantas bioativas, o que ela representa para nós? Que conceito é este? É um conceito novo, isso já existe há muito tempo, é milenar? Nós falamos muito da agricultura familiar, de outro tipo de alimentação, mas como é que qual é a relação que as plantas bioativas podem ter, não só na nossa saúde, mas na nossa alimentação? Bom, o uso das plantas, ela é milenar, né? Os antigos remédios, né? Até hoje, né? Muita medicação vem das plantas e, consequentemente, nossos ancestrais, nossos antepassados, era o único, né, meio de, muitas vezes, tratar seus males, né? E hoje, então, a vertente de bioativas, muito trabalhada, inclusive pelos parceiros da Emater, que são parceiros aí nesse seminário, é dos múltiplos usos que as plantas têm, né? Desde a questão medicinal até mesmo a ornamental, né? Que vem trabalhar, embelezar nossas cidades, nossas casas, e ao mesmo tempo, né, o quanto ainda não conhecemos, né, de plantas que possam ser usadas em diversos usos, na alimentação, na parte medicinal
E também, inclusive, a gente não pode esquecer das que são problemas também, né? Que tem plantas que são tóxicas, são venenosas, que também se tem que ter cuidados. Então, o trabalho de pensar as bioativas é num contexto amplo das plantas. E hoje resgatando muito, então, o que foi da avó e do vô, né? O que foi dos nossos ancestrais e também o que é do dia a dia. E principalmente fazendo a integração com o conhecimento científico, né? Buscando no conhecimento científico as referências, as fundamentações para o conhecimento popular. Então, o evento que a gente vai trabalhar aqui hoje, ele vem trazer, ele tem esse objetivo, integrar o conhecimento popular das plantas medicinais com o conhecimento científico. Hoje, muita coisa sendo estudada para comprovar esse uso diário, né, de muitas pessoas aí na sua vida. Este tema, por exemplo, das mudanças climáticas, ele está presente na nossa vida, né? O impacto que ele está gerando na nossa fauna de um modo geral, né? Se fala muito no aspecto da agricultura, né? Eu não sei como que vocês vêm trabalhando, que estudos já têm, quais os impactos que mais sofrem as plantas bioativas, ou elas têm uma diferença em relação à agricultura nossa que nós temos convencional, né? Elas são mais resistentes, entende, a estas mudanças, a temperaturas mais altas, né? E uma curiosidade, talvez o público, talvez a gente não perceba, uma limitação minha. Quando a gente fala plantas bioativas, é uma categoria que se diferencia ou ela é um guarda-chuva para o que nós chamamos de plantas medicinais? Pode falar, não? Pode falar, Flor. É que as medicinais, o bioativas amplia um pouco, né? É um termo muito usado mais pela Emater mesmo, ela que resgatou e traz esse termo. Ele não tem outras, eu acho, mais vertentes, mas que quer dizer abraçar a todas. E pensar no sentido né, das plantas medicinais ou do uso das plantas, o quanto, e na relação da sustentabilidade, o quanto podemos aprender com elas. Porque aí vem toda essa questão de plantas punks, né? As punks que são as não alimentícias convencionais, não é aquela que a gente planta para todo mundo comer, que planta para produzir, para enviar para todo lugar. É aquela que está adaptada àquele ambiente. Então, possivelmente, os estudos possam indicar muita coisa se a gente pensar na planta que se desenvolve espontaneamente, né? No lugar onde ela está. Então, ela está indicando, com certeza, a situação do ambiente e possivelmente as adaptações que possam ser feitas. E aí tem muito da questão assim de a gente também pensar e resgatar nos povos tradicionais, né? O quanto isso foi e tem como uma herança que a gente tem através dos nossos povos tradicionais que ainda estão aí, que ainda usam, né? A gente tem um patrimônio de conhecimento ainda a ser explorado e, consequentemente, isso tudo já é discutido e se a vegetação em si, né, vai e se adapta a cada clima, a cada momento, de um ano para outro. Imagina, né, nessa influência toda que estamos tendo. Então agora existe uma floração aí de muitas árvores, de muitas flores acontecendo adiantado, por causa que a gente está com um inverno quente. Então isso tudo tem, né, a necessidade de ser estudado e ser analisado no que está influenciando através das mudanças climáticas que estão aí no nosso dia a dia. Kelly, a Flávia resgata, né, a questão das comunidades tradicionais, e se a gente olha realmente os povos mais antigos,
é quem descobriram, a partir das plantas medicinais, os seus usos para a saúde, né? O que nós chamamos a nossa saúde. Esse tem sido um grande desafio em termos de introduzir na política pública as plantas, o que nós chamamos medicinais, ou as chamadas políticas integrativas dentro da saúde? Eu vejo assim, hoje, Ademar, que a gente tem isso um pouco mais consolidado dentro da saúde, porque a gente tem a gente tem uma política pública ligada a essa área, né? Então, antes da política pública, era visto apenas, então, assim, como um chá, como um emplasto, né, às vezes para dores nas costas, ou então era feito num momento específico de um resfriado ou um xarope, a gente usava muito mais a medicação tradicional, né, os fármacos mais tradicionais. E aí é o momento que a gente tem essa política pública instituída a nível federal, né, onde abrange todas as questões do SUS, onde abrange algo mais mas também regional, né, trazendo essa regionalidade do SUS, a gente tem isso um pouco mais consolidado, né? Então a gente tem um setor hoje específico que dentro da Secretaria Municipal de Saúde que trabalha a parte de práticas integrativas complementares devido a esta política de governo federal, né? Então hoje a gente tem que a gente chama de PICs, que na verdade a sigla se chama Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, né? A gente tem uma lei onde diz quais são as práticas, quem que pode oferecer essas práticas dentro do serviço de saúde, né? E a gente tem embasamento científico para isso também, né? Existem alguns protocolos dependendo de algum tipo de PICs. Alguma dessas PICs podem ser, então, devido à questão da homeopatia, por exemplo, que é uma das coisas que é bastante conhecida. Outra parte que é bastante conhecida, que também trabalha na questão das plantas bioativas, entra os fitoterápicos, né? E também existem práticas onde a gente não tem a ingestão dessa planta. Então, por exemplo, a gente tem práticas de imposição de mãos, a gente tem a prática que é bastante difundido aqui no município, que é a auriculoterapia, que é colocada então algumas sementinhas de mostarda, né, no pavilhão auditivo, onde a gente consegue estimular alguns pontos específicos e melhorar a qualidade de vida, né, em vez de usar um fármaco tradicional, né? A gente tem o reiki também, que é uma prática que a gente bastante difundida, que às vezes as pessoas conhecem. Então, mas a gente tem isso organizado devido a uma política pública, né? Não é algo que vem da cabeça ou então porque o governo quer. Existe um estudo referente a isso e aí a gente traz todo esse conhecimento ancestral para que a gente possa trazer na política pública. Muito bem, nós chegamos, né, ao primeiro bloco do nosso programa. Nós vamos retomar este assunto, muito importante, discutir, inclusive, o que o governo federal tem disponível em termos de farmácia popular, né, como é que esta cesta de oferta de medicamentos, de plantas medicinais, como é que isso está se estruturando no nosso município, e dialogarmos um pouco mais sobre o próprio seminário. Nós voltamos logo mais. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta ao programa Ecologia e Meio Ambiente. Estamos discutindo o tema das plantas bioativas, as plantas medicinais, homeopatia. Então, especialmente sobre a 8ª edição
do Seminário das Plantas Bioativas, que vem sendo realizado há 8 anos na nossa cidade, com um conjunto de organizações que estão à frente, estruturando e realizando os convidados, organizando este seminário para vocês. E está conosco nos estúdios para nos ajudar nesta reflexão a bióloga Flávia Biondo, do MUSAR e também das integrantes da organização, e a Kelly, que é nutricionista da Secretaria de Saúde. Então nós agora vamos conversar a partir do que tu colocavas sobre a política de saúde. Eu acho que é importante as pessoas compreenderem, Kelly, como que está a política municipal em relação a isso, em que a gente já pode apontar como avanço e como também o governo federal já está apontando em termos de que as pessoas tenham disponibilidade na chamada farmácia popular. Que medicamento elas já podem ter acesso, que é ofertado como política pública de saúde, tanto em âmbito federal quanto em âmbito municipal. Então, hoje no município, a gente tem bem instituído, né, como PICs, né, essas práticas integrativas complementares. Bem instituída, a gente tem a auriculoterapia, né, que é a aplicação, então, das sementes de mostarda, né, no pavilhão auditivo. Então, hoje, nas unidades básicas de saúde, né, praticamente todas as unidades básicas de saúde, elas têm algum profissional de nível superior, né, que faz essa aplicação. E aí nós temos protocolos específicos devido a situações, né, gerais de saúde, né? O que a gente trabalha muito na parte da auriculoterapia? Muito a questão ligada mais à parte de compulsão alimentar, a gente consegue trabalhar alguns pontos, a gente consegue também trabalhar a questão de insônia, né, que a gente tem hoje um número muito grande de pessoas que usam medicação para dormir, então é uma prática que traz um benefício interessante. Trabalhamos também o controle do tabagismo, né, o parar de fumar, que também entra na parte das políticas públicas, e alguns outros transtornos, né, de depressão, algumas coisas mais específicas do cunho psíquico, né. A nível de farmácia popular, o que a gente tem hoje municipal, né, temos poucas coisas ainda. Por quê? Porque a gente ainda não tem a cultura de fazer a prescrição de fitoterápicos, né. A gente tem a legislação, mas a gente também precisa que a população busque esses medicamentos dentro da farmácia popular, né? Então a gente tem alguma coisa ligada à parte expectorante, né? Principalmente agora nessa parte de inverno, então, se eu não me engano, tem algum tipo de xarope a nível expectorante, e a gente tem alguma coisa a nível também de cunho psíquico. E além também de algumas questões ligadas à parte hormonal, né? Então, dependendo da consulta realizada dentro dos profissionais de saúde do SUS, ali das unidades básicas, pode ser indicado, então, esses medicamentos da farmácia popular, né? Então, ao momento que a gente tem essa prescrição, o usuário do Sistema Único de Saúde pode retirar essas medicações. Olha que coisa interessante, né? Quanta informação nós temos, e a gente tem muito uma cultura de um outro tipo de medicina, né? Mas as chamadas plantas bioativas ou medicinais é uma volta ao passado, né? O que os nossos antepassados faziam muito isso, não que não foi importante, a nossa ciência avançou no estudo mais profundo de algumas plantas, e hoje nós temos medicamentos importantes que intervêm no momento necessário, né? Que ali a gente precisa de uma resposta imediata. E Flávia, nos fala então como é que está sendo organizado o seminário, quais são os temas que vocês vão estar abordando, né? Conta aí pra gente como é que é esse processo organizativo, quem são as entidades que estão envolvidas. Bom, o seminário, ele é o 8º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 5ª Jornada Sul-Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. A questão da jornada, já na 5ª edição, ela vem trazer os estudos de caso e as pesquisas realizadas. Então, nós temos disponível no site da Universidade de Passo Fundo os anais já que antecederam 4 eventos das pesquisas, então, desses trabalhos realizados e que estão disponíveis para a população consultar.
e consequentemente agora nós temos aí em torno de 70 trabalhos que estão sendo apresentados durante o seminário e consequentemente vão ter os anais também disponíveis. Então o evento incentiva a pesquisa. Então várias universidades estão envolvidas, como a Universidade de Passo Fundo, a da Fronteira Sul, Federal da Fronteira Sul, também o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, aí de Sertão. Então a federal, tanto a de Passo Fundo quanto a de Erechim. A gente ainda tem a Anhanguera, a Atitudes Educação, também a Ideal. Então são instituições que fazem pesquisa e estão trabalhando com pesquisa nesses temas. Consequentemente, também temos a parceria aí, quem puxa, né, a estrutura pela UPF, com vários cursos da instituição, e também a Emater, que é a nossa inspiração, né, para trabalhar nessa atividade. Inclusive, né, a Emater tem incentivado os municípios a produzirem, a organizarem as suas farmácias vivas. Então, onde já a comunidade vai no próprio município buscar a planta medicinal, tanto para plantar na sua casa, quanto também para buscar ela seca para os seus chás e usos. Então, temos várias outras instituições, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, cooperativas como a Coasa, Cressol, outros apoiadores aí que estão nesse momento, são quase 20 instituições. O programa está bem prático, nós tentamos levar para um sentido, nesse ano inclusive, que tenha o máximo de experiências sendo desenvolvidas. Então nós temos o evento no dia 23, com o momento presencial do evento no Centro de Eventos da UPF, no Portal de Linguagens e na antiga Faculdade de Direito, hoje a Escola, né, de Ciências Jurídicas. Ali vão estar acontecendo de manhã uma palestra, um painel mais amplo, né, inclusive com a Marcela Escudeiro, que é assessora técnica do Núcleo de Gestão em Políticas Nacional, né, das plantas, das PIC em si, do Ministério da Saúde. Então nós vamos ter uma representação federal junto conosco palestrando. E também depois dessa vai ser uma palestra no primeiro momento. Na sequência nós temos o espaço também de feira no Portal de Linguagens, onde tem a participação aí de várias entidades e empresas que estão já desenvolvendo produtos e comercializando. Então a comunidade também pode chegar lá para acessar esses materiais. Também nesse momento terá o espaço do cuidado, que a Kelly vai nos colocar um pouquinho mais como ele se desenvolve. E à tarde terão as oficinas. Nós estamos com 21 oficinas acontecendo lá na Faculdade do Direito, onde então serão mais trabalhadas práticas, né, de como usar aí tanto a homeopatia, as plantas medicinais, e daí entra junto a própria questão da propagação, a parte de psicológica, muitas relacionadas a isso, como usar esses medicamentos. A planta medicinal é um medicamento que tem que ter cuidados nos usos, além de também técnicas de aromaterapia, yoga e ervas, também a parte de homeopatia popular. Inclusive a gente vai ter uma sobre a questão da cannabis medicinal, estão trazendo bastante informação sobre esse assunto que está aí como uma situação, né, de necessidade de se buscar, então vai se trazer para esclarecimento, entre outros. E no dia 24 todo o evento será online, tá? Ele também é transmitido de manhã pelos canais da Emater, tá? Então no dia 24 vai ser todo ele online pelos canais da Emater, daí com
painéis com a parte sobre questão de quebra de tabus e integração de saberes, e a apresentação dos próprios trabalhos que foram selecionados por uma comissão dentro, né, com a participação dessas universidades, para apresentarem as pesquisas, então, disponíveis. E de tarde, o painel da homeopatia. Ótimo. Como vai ser esse espaço? Espaço cuidado, hein? Isso, espaço do cuidado. Do Bonito cuidado. O nome, né? Sim. Porque eu acho que isso também é importante quando a gente vai fazer um evento, né? A gente às vezes vai só para adquirir conhecimento. Então a ideia também é se cuidar, né? É um momento de participar e se cuidar também, né? Como utilizando essas práticas, né? Então foi organizado com bastante carinho, né? Esse espaço. Então a gente tem vários oficineiros, a gente pode chamar assim, né? E é um momento onde vai ter então um grupo, uma oficina é um grupo de pessoas que vai então realizar alguma dessas práticas, né? E aí a pessoa que vai fazer a inscrição no evento vai ver qual que é a oficina que mais interessa. Olha, eu gosto mais dessa parte de cultivo, né, de alguma planta bioativa. Então, tanto uma planta que seja de cunho um pouco mais medicinal ou mais de cunho ornamental, que entra também na forma de cuidar. O momento que a gente cuida da nossa casa, que a gente cuida do nosso eu também, ajuda então a nossa saúde. Então, a gente vai ter essas oficinas, né, desde a parte do cultivo dessas plantas, a parte daqui um pouco de como utilizá-las da melhor forma possível, o que eu posso fazer com determinado tipo de planta. Essa eu posso consumir em forma de chá, essa eu não posso, né, porque isso é uma coisa bastante importante. Como que a gente pode armazenar também essas plantas? Essa planta eu posso usar ela seca, eu tenho que usar ela, eu poliei e fazer na hora. Como que eu vou armazenar e vou conservar essa planta, né? E também algumas práticas então mais ligadas não ao consumo, como eu disse, né? Práticas então ligadas à parte do reiki, da aromaterapia, né? A parte dos escalda-pés e assim por diante. Que aí a gente pode utilizar as práticas também, né? Dentro do seminário, um momento para a pessoa também se cuidar. Bastante dinâmico, né? Muita coisa acontecendo. Fala aí o que o público, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, o que nós poderíamos acrescentar, inclusive como o público pode realmente participar. Isso. O espaço do cuidado é aquela, às vezes a pessoa tem, eu ouvi falar, mas não experimentei. Então é um momento que tu pode ir lá e experimentar para ver o quanto aquilo vai te impactar ou não, e depois tu procurar os profissionais que estarão ali, inclusive, né? Demonstrando as suas práticas. Então o evento, as inscrições é até agora dia 18, tá? Através do EVEN, que é o sistema aí que a gente está desenvolvendo, né? Toda essa parte de inscrições. As pessoas se inscrevem no evento. Então a parte do primeiro dia também vai ser transmitida amanhã, e nos outros momentos será prática, então tem que estar presencial no primeiro dia. Quanto mais presencial, né, mais vivência, e o segundo dia todo online com a apresentação dos trabalhos. Através do EVEN até dia 18, é sexta-feira, né? As pessoas podem se inscreverem. Nós precisamos ter um espaço aí para poder organizar todo o espaço da UPF para saber quantos vão estar inscritos, mas também a pessoa que estiver quarta-feira lá pelo campus e quiser dar uma espiadinha no evento, quiser experimentar, ir na feira ver os produtos, né, está convidado. O espaço é aberto, nada é fechado, né? As inscrições são importantes para a gente manter o vínculo aí e ter um evento que a gente possa cada vez mais oferecer mais comodidade, né? Mais conhecimento a todos os que procuram. Então nós agradecemos a oportunidade, Ademar. Muito obrigado a Flávia Biondo, bióloga, uma das organizadoras também do evento, a Kelly Chimansky, né, que é da Secretaria de Saúde, também na organização do evento. Veja que é um tema fascinante, né? Quem sabe a gente pode fazer um outro programa para pensar nos resultados sobre isso. Então chegamos ao fim do programa Ecologia e Meio Ambiente. Até o nosso próximo programa.